por mim abençoado. Meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje nós vamos continuar a nossa série de exposição na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra e vamos conferir o que Deus tem a falar conosco nesse texto inspirado, inerrante, infalível e suficiente para todos nós. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar. Senhor Deus, abre o nosso entendimento, Pai. Que o Teu Santo Espírito, que em nós habita, que está aqui conosco, que Ele abra, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, para entendermos o Teu amor, a grandiosidade, Deus querido, do Teu amor para conosco, apesar da nossa miséria, apesar do nosso pecado. Oh Deus, que este sermão possa engrandecer, exaltar o Senhor. É isso que eu lhe peço, meu Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, provavelmente vocês conhecem o texto de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16 pode ser o versículo mais famoso, mais conhecido e mais amado de toda a Sagrada Escritura. Tem algumas pessoas que pode ser que eles não conheçam as Sagradas Escrituras, mas eles conhecem um versículo. Se tem um versículo que algumas pessoas conhecem, certamente é o versículo de João 3, versículo de número 16. Essa passagem daquele texto, ela é considerada por muitos estudiosos como sendo um texto áureo das Sagradas Escrituras, como sendo o ápice do amor do Senhor, que é revelado por nós ali na cruz do Calvário. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas devem ter se convertido, milhares de pessoas, ao ouvirem João 3, versículo de número 16? Quantas hoje estão no céu, quantas hoje estão na presença do Senhor, porque ouviram esse texto? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz o texto de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então muitos conhecem esse texto. Agora, eu acredito que poucos sabem que Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 5, versículo 6 a 11, é considerado por muitos estudiosos como sendo o João 3,16 da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Você sabia disso? Isso mesmo. Romanos 5, versículo 6 até o 11, é considerado como sendo João 3,16 de Romanos. Por quê? Tem o mesmo teor, fala do mesmo amor do Pai por nós, e traz mais detalhes ainda. Teologicamente, ele vai trazer muitas informações que às vezes nós não encontramos lá no texto de João, capítulo 3, versículo de número 16.
Então, esse texto de Romanos é um texto que exalta, é um texto que mostra para nós este amor maravilhoso de Deus por nós, apesar de quem éramos, apesar de todo o nosso pecado. Na semana passada, quem esteve aqui conosco, o que nós falamos? Nós vimos 3 benefícios da nossa justificação pela fé. Nós vimos que quem é justificado pela fé, ele tem paz com Deus. Ou seja, ele não está mais em guerra com o Senhor, ele não é mais inimigo do Senhor por causa da obra de Cristo Jesus. Nós vimos também que justificados pela fé, nós temos acesso à presença de Deus. E isso é maravilhoso. Você pode conversar com Deus aqui, você pode conversar com Deus na sua casa. O véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando que a obra é do próprio Deus. E justificados pela fé, nós vimos também, em terceiro lugar, que nós passamos a ter esperança em Deus. Ou seja, Deus é a nossa esperança. Ainda que você passe por lutas, ainda que você passe por tribulações, tudo isso é uma forma de Deus fazer você mais parecido com o Filho dele. E lá no final, quando Cristo voltar, você será glorificado. Essa é a nossa esperança. E agora, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o grande amor do Pai por nós. O grande amor do Pai por nós. E nós vamos ver, meus irmãos, que este amor, ele é revelado de 3 maneiras. O grande amor do Pai por nós. Primeiro, o amor do Pai é revelado contra um pano de fundo da nossa pecaminosidade. Ou seja, o que Paulo vai mostrar aqui é como se ele estivesse pintando um quadro e ele está mostrando o amor de Deus, mas ele quer pintar primeiro o teu pecado. Ele quer mostrar a tua miséria, ele quer mostrar o que você fez, ele quer mostrar o que você era. E apesar disso, apesar dessa situação, aí ele traz então o amor de Deus por nós. Então, olhe para o verso 6, versículo de número 6 começa assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Observe que Paulo ele começa aqui com uma conjunção, que é a palavra porque. Porque Cristo. Com essa conjunção, o que Paulo está fazendo? Ele está ligando a frase do verso 6, ou seja, o versículo 6 e os posteriores, ao que ele falou no versículo 5. O versículo 5, ele falou sobre o amor de Deus por nós. Vamos olhar esse texto. O verso 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, percebam que há uma ênfase aqui no verso 5, o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. O amor de Deus, a prova disso, é o Espírito Santo que em nós habita. Só que quando ele traz então essa conjunção, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar então no versículo 6, ele vai introduzir isso, mostrando de forma concreta este amor de Deus. E como que ele vai demonstrar isso? Através da morte do seu filho. É isso que ele vai mostrar. Ou seja, ele falou do amor no verso 5. Agora ele vai mostrar o seguinte, como se ele te chamasse com particular e dissesse a você: agora eu vou mostrar na prática o que é esse amor. O que o Senhor fez por você. Olha, observe, irmãos. Observe uma coisa bem interessante. Há uma repetição nesses textos, a partir do versículo de número 6, de algumas palavras, que são as palavras ainda e ao seu tempo. Ainda e ao seu tempo. Há uma ênfase aqui de Paulo sobre isso. Por quê? Ele vai mostrar o seguinte: que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos fracos. Morreu por nós a seu tempo pelos ímpios, sendo nós ainda pecadores, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então, como eu disse aqui na introdução desse ponto, ele faz questão de falar do amor de Deus, mas ele pinta um quadro sombrio. João 3,16, quando você lê aquele texto maravilhoso, há pouco disso, mas aqui não. Paulo ele vai mostrar primeiro o seguinte: quem éramos, como estávamos, o que fizemos com o Senhor. Aí depois ele vem então para mostrar para você: apesar disso, ele te amou.
O que Paulo vai fazer aqui? Ele vai mostrar, gente, 4 palavras que descrevem o nosso passado sombrio. Ele vai mostrar a palavra fraco, ímpios, pecadores e inimigos. Olha para o verso 6, ele começa assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Fraco significa impotente, indefeso, lento, sem força, incapaz. O que Paulo está dizendo aqui é que éramos, antes de conhecermos a Cristo, nós éramos incapazes, por exemplo, de compreendermos as coisas espirituais. Não é assim que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura? Quantas pessoas são doutos numa série de ciências, mas quando você coloca para ler a Bíblia, para entender as coisas espirituais, aquilo não entra no coração daquela pessoa. Por quê? Porque ele não tem o Espírito, porque ele está morto em seus delitos e pecados, porque ele é incapaz de compreender as coisas de Deus. Fraco diz respeito também que nós éramos incapazes de entrarmos no reino de Deus e de vermos o reino de Deus. Foi essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, o mestre da lei. Nicodemos, em verdade vos digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma incapacidade. Nós éramos também, meus amados irmãos, incapazes de buscarmos a Deus e de fazermos o bem. Depois dê uma lida, por favor, olhe Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, que é considerado como um texto que trata sobre a depravação total. Paulo é muito claro: não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Como assim não há ninguém que faça o bem? Porque aos olhos de Deus, se você não tem o Espírito de Deus, se você não é regenerado, aquilo que você faz, por mais que traga benefícios a outras pessoas, mas Deus ainda não vê como bem. Bem ou algo bom é tudo aquilo que é movido por fé e para a glória dele. Nós éramos também, meus amados irmãos, incapazes de agradar a Deus. Lembra do texto de Hebreus? Hebreus diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O ímpio não tem fé. O ímpio não crê. Éramos também, meus amados irmãos, incapazes de irmos até o Senhor. Nós não conseguíamos, nós não tínhamos habilidade para isso. Por isso que lá em João capítulo 6, versículo 44, diz assim: ninguém, que é uma cláusula universal, ninguém poderá vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, se o Pai não trazer, a pessoa não vai até. Não adianta o seu arbítrio, não adianta o teu querer, porque o teu querer na verdade não é para ele, o teu querer é para o pecado, se você está longe de Cristo. Então essa era a situação que Paulo descreve aqui, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mais uma palavra para descrever como nós estávamos. O que é ímpio? Ímpio vem de impiedade. O ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. É aquele que acha que ele é autônomo, que tudo que ele faz, ele não tem que dar satisfação a ninguém. É aquele que vive como se fosse assim: olha, eu que mando, eu que comando, eu que estou no controle de todas as coisas. E nós éramos assim. No verso 8, Paulo, ele coloca mais uma palavra. Dê uma olhada, lá no finalzinho. Sendo nós ainda pecadores, ou seja, transgressores da lei de Deus, filhos da desobediência. Era assim que nós éramos. Nós erramos o alvo, nós não andávamos segundo a palavra do Senhor. E por fim, Paulo traz uma palavra que eu acho que é a mais pesada, que ele mostra que nós éramos inimigos de Deus. Olhe para o verso de número 10, que ele diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Porque se nós, quando
inimigos. Era assim que nós éramos. Era assim que nós estávamos, meus irmãos. Nós não tínhamos uma relação de amizade com o nosso Senhor. Nós estávamos em guerra com Ele. E certamente só nós iríamos perder com tudo isso. Agora, vejam que apesar de toda essa situação, apesar de sermos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus, Paulo vai mostrar que Deus nos amou. Que Deus nos amou. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor, Ele não se prendeu a esta situação, mas Ele resolveu essa situação, enviando o seu Filho para morrer por nós. Ele poderia ter nos deixado assim, meus amados irmãos, e assim nós iríamos para o inferno, e assim nós receberíamos a ira contínua de Deus, mas o texto diz que Deus nos amou. Glória a Deus por isso. Olhe para o versículo 7, olha o que Paulo diz no verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Se você não entendeu o contexto da época, você vai pensar bem assim: ué, mas tinha alguém justo naquela época? Tinham pessoas boas? Justo e bom deve ser entendido ali dentro da cultura greco-romana. Então, o justo era aquela pessoa que andava corretamente. Hoje, quantas pessoas que às vezes, mesmo não sendo crentes, cristãos, mas é aquele camarada que você pode falar bem assim: rapaz, mas fulano, ele é muito certo. Estava conversando com um amigo meu, quantas conversas assim a gente tem? Olha, eu trabalho com uma pessoa que não é crente, mas ele é muito justo, ele trabalha muito certinho, ele paga as contas, ele faz tudo certo. Você deve conhecer pessoas assim, e naquela época também. Ou seja, justo não quer dizer que é justificado pela fé em Cristo, aqui dentro desse contexto. E bom, quando Paulo apresenta aqui, o bom, quem é o bom? O bom seria aquele que lhe fez alguma coisa, aquele mais próximo de você. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser uma esposa, pode ser um pai. Então, com essa ideia em mente, olha o que Paulo está dizendo: dificilmente alguém morreria por um justo. Sim. Ou seja, por mais que aquela pessoa eu saiba que ele é bom, ou melhor, que ele é justo, mas eu acho que eu não vou dar minha vida por ele não. Agora, olha o que ele coloca aqui: pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. O bom seria assim: será que você daria sua vida pela sua esposa? Será que você daria sua vida pela sua esposa? Provavelmente. Será que você daria sua vida pelo seu filho? Provavelmente. Então o bom aqui seria aquele mais próximo. Só que o texto bíblico está mostrando o seguinte: que a obra do Senhor, a obra de Cristo, a obra do Pai enviar o Filho, está além de tudo isso. Sabe por quê? Porque nós não éramos justos, nós não éramos bons, nós éramos inimigos dele. É isso que o texto vai mostrar. Olha o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está entendendo, Daniel? A ideia não é que ele morreu sendo você boa, morreu sendo você justa. Não, ele morreu por você, sendo você inimiga dele, não querendo nada com ele. Uma coisa é uma pessoa que lhe fez alguma coisa, às vezes muito simples. Agora, imagine uma pessoa que pegou um dinheiro contigo e não pagou, e aquele dinheiro ele trouxe um problema sério para a tua família, para os teus filhos. Alguma situação que ele trouxe assim um pesar muito grande, muito sério. Assim éramos nós, multiplicado de forma infinita em relação a Deus. Nós pecamos contra Deus, mas o texto diz que Ele nos amou. Eu não sei se você já tinha pensado no amor de Deus dentro dessa perspectiva. Sabe por quê, meus irmãos? Talvez você não tenha pensado assim, porque algumas pessoas pensam assim: bem, Deus me amou porque eu sou bom, Deus me amou porque eu sou amável, Deus me amou porque dificilmente as pessoas não vão me amar pelo meu jeito. Mas não.
Deus não te amou por causa disso. Saiba disso nessa noite. Deus te amou apesar daquilo que você é. Deus te amou apesar deste pano de fundo. E uma outra questão também que nós devemos meditar sobre o amor de Deus é que Deus nos ama não porque somos amáveis, como eu acabei de falar, porque somos desejáveis, e também não é um amor porque você faz algumas coisas para o Senhor. Tem gente que pensa assim: Ele me ama porque eu correspondo através das minhas obras. Não, não é isso. Se você pensar desta maneira, na hora que você não corresponder a Deus, você vai achar que Deus não ama mais você. Mas eu quero te dizer nessa noite que o amor de Deus é revelado para você pelo fato de você estar em Cristo. É isso que faz toda a diferença. Abra aí, por favor, Romanos 8. Romanos 8, versículo de número 38 ao 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus. Nada, por isso que nós cantamos nessa noite. Nada, Pedro, vai poder nos separar. E detalhe, irmãos, observe o texto não está falando do nosso amor para com o Senhor, mas o texto está colocando a segurança da nossa salvação no amor dele. Nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quer dizer que Ele te ama, quer dizer que você tem a salvação porque você está em quem? Em Cristo Jesus. Então é por causa de Jesus Cristo que nós temos esta salvação. Mas em segundo lugar, o amor do Pai é revelado na cruz com a morte de Jesus. Todo contraste, ele tem dois lados. Ou seja, o primeiro lado que nós vimos aqui é o lado do nosso passado sombrio. Apesar disso, Ele nos amou. E qual é o outro lado? O outro lado é o seguinte, é o lado do próprio Deus. É aquilo que o próprio Deus fez, a atitude que Ele tomou para nos salvar. Vamos olhar mais uma vez para o versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Isso é profundo, Tiago. Isso mostra, ou seja, a atitude do Senhor. Meus irmãos, Deus poderia continuar do jeito que Ele estava, satisfeito em si mesmo, pleno consigo mesmo e em amor. Porque quando a gente olha, por exemplo, os muçulmanos com Allah na concepção deles é monossomático. Na verdade é monopessoal, quer dizer que ele é apenas uma pessoa. E a pergunta que nós como teólogos fazemos é: quem Allah amava na eternidade? Se é apenas uma pessoa, ele amava quem? Como é que ele descobriu o que é o amor? E quando a gente apresenta o cristianismo à luz das Sagradas Escrituras, nós vemos biblicamente que o nosso Deus é tripessoal. Então, Deus não conheceu o amor porque Ele te amou, mas Ele já amava na eternidade. O Pai sempre amou o Filho sempre amou o Pai, o Espírito de Deus sempre amou as outras pessoas. Nós chamamos isso de pericorese, que é o envolvimento das pessoas da Trindade na eternidade. Ou seja, nós não conseguimos entrar no ser de Deus, nós não conseguimos esgotar este ser maravilhoso que é o Senhor, mas nós sabemos que Ele sempre amou. Mas Ele não fica só aí. O que Ele faz? Ele nos ama também. Ele nos ama e envia o seu Filho. Há um teólogo puritano chamado Donald Grey Byhouser. Ele traz duas ilustrações que são bem interessantes. Ele diz assim: 2 homens ficaram presos em um desabamento de uma mina, e um gás venenoso estava escapando. Um daqueles homens tinha uma esposa, tinha filhos.
e ele também tinha uma máscara de gás. Mas a sua máscara, na hora da explosão subterrânea, ela acabou rasgando e acabou não tendo sentido nenhum. Aquele segundo homem que tinha uma máscara, o que ele fez? Ele pegou aquela máscara que ele tinha e ele colocou aquela máscara naquele homem e ele falou o seguinte: você vai pegar esse ar, você vai sobreviver porque você tem esposa, porque você tem filhos, e eu quero que você sobreviva. E de fato aquele homem sobreviveu e aquele outro morreu. E quando a gente olha aquilo ali, a gente fica assim, admirado com um tipo de situação dessa. Como pode, né, uma pessoa deixar a sua própria vida, mas ele pensou na vida daquela outra pessoa. E uma outra ilustração que esse autor, ele conta, ele fala de um jovem muito durão, que tinha num bairro, e ele ficou sabendo que a sua irmã tinha uma doença muito séria, mas era algo reversível, mas era sério. Então ela precisava de uma transfusão de sangue, e ele foi lá, mas só que ele estava achando que o sangue que ele estava passando para ela era um sangue que lhe tiraria a sua própria vida. E ele começou fazendo aquela transfusão, e depois que terminou, o médico então virou para ele e falou assim: olha, deu tudo certo, tá? Tudo correu muito bem, a sua irmã está bem. Aí ele pegou e perguntou para o médico: tá bom, doutor, mas deixa eu perguntar, que hora que eu vou morrer? Quando que vai acontecer a minha morte? Porque ele achava que, à medida que ele estava fazendo aquela transfusão de sangue, ele iria então falecer. Só que na verdade aquilo não aconteceu e o médico ficou admirado com ele. Então nós nos admiramos com atitudes como essas. Agora, e Jesus, o que ele fez por nós? E a obra de Cristo Jesus de ter morrido por você, um miserável pecador, uma pessoa que sempre se levantou contra ele, uma pessoa que, se falar de Judas, você não era melhor que Judas. Se falar de Pedro, que deixou Jesus, você não era melhor que Pedro. Se falar de Paulo antes da conversão, você também não era melhor que Paulo. Então todas estas coisas só mostram para nós o seguinte: se não fosse o Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se não fosse Ele, nós continuaríamos no pecado. Há uma outra ilustração de um teólogo suíço chamado Karl Barth. Karl Barth, perto da sua morte, uma vez, ele numa conferência, aqueles alunos, né, que gostam muito de teologia, querem fazer um bocado de perguntas, e aí chegaram para o Barth e fizeram para ele uma pergunta, né? O que ele poderia falar sobre as coisas mais profundas que ele já leu, né? E que ele trouxesse algo para nós. De certo, aqueles alunos ficaram assim esperando: olha, vai vir algo tão teológico, vai vir algo tão profundo para nós aqui, para a nossa especulação. Barth virou para eles e falou bem assim: sabe o que eu já ouvi de mais profundo nas Escrituras? Que Deus me ama e que enviou o seu Filho para morrer por mim. Algo simples, mas de uma importância tamanha. Deus me ama. É isso que é algo de mais profundo na minha vida. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, para nós terminarmos, o amor do Pai, ele é revelado na promessa da nossa salvação. Você tem segurança da sua salvação? Você está seguro da sua salvação? Ou você acha que você está salvo hoje e amanhã você já perdeu? Ou você acha que Deus escreve o teu nome no livro da vida e amanhã Ele apaga mediante os teus pecados? Como que você encara tudo isso? Olhe para o verso 9. Paulo diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Paulo está usando aqui um argumento judaico, que é um argumento do menor para o maior. Ou seja, o que ele está mostrando aqui é o seguinte: qual que era o mais difícil, o mais complexo? A nossa justificação, a nossa reconciliação com Ele. Ou seja, o mais difícil, se podemos dizer assim, é Ele ter entregue o seu único filho para morrer, e sabendo que a morte dele seria uma morte cruel, excruciante. Então, olhe mais uma vez o texto.
logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, ou seja, se você foi justificado pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Então, assim como é certo a tua justificação, é certo também que você será salvo da ira. E que ira é essa? A salvação pode ser entendida em 3 tempos. Passado, fomos salvos, justificação. Presente, estamos sendo salvos, santificação. Futuro, seremos salvos, glorificação. Para o povo de Deus, no futuro, é volta de Cristo, recebermos um novo corpo, um corpo glorificado, não termos mais pecado e vivermos para sempre com o Senhor. É isso que nos espera. Mas para o ímpio é ira. É ira. Existe uma ira hoje que está sendo revelada de forma silenciosa, entregando muitas pessoas aos seus próprios pecados, aos seus corações. Mas existe também uma ira futura. Quando Cristo Jesus voltará como juiz, quando Cristo Jesus voltará, como é descrito lá em Apocalipse 19, como um grande cavaleiro montado num cavalo branco, e para exterminar, acabar com os seus inimigos. Mas para nós, graciosamente o texto diz, seremos por ele salvos da ira. Seremos salvos da ira. Meu irmão, se isso aqui não mexer com o teu coração, se isso não te animar, eu não sei o que pode te animar. Eu não sei o que pode trazer novas disposições no teu coração. Olha para o verso 10. Porque se nós, mais uma vez o argumento, do menor para o maior, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando inimigos, ele morreu por nós. Quando inimigos, ele nos amou. Então, é óbvio então que seremos então salvos pela sua vida. A nossa salvação, ela terá uma consumação. Ela terá uma consumação. E aí, por fim, ele diz no verso 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Gente, Paulo era um mestre. Paulo usou muitas figuras para apresentar a salvação. Ele falou da justificação, ele queria que você pensasse no julgamento. Ele falou da propiciação, ele queria que você pensasse num tempo onde uma divindade está irada, e aquela divindade só pode deixar de ficar irada se for feito a ele um sacrifício. Ele falou sobre redenção, ele queria que você pensasse um mercado de escravos. E em todas essas situações ele estava falando de nós. Nós estávamos sob a ira de Deus, nós estávamos escravizados ao pecado, nós estávamos diante de um tribunal onde o Senhor poderia falar, condenados. Ele poderia falar isso, mas em todas estas coisas ele apresentou Jesus. E agora aqui ele termina dizendo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Sabe aquela briga do casal? Que há um mediador, que há um conselheiro que chega, o negócio está feio, aí o conselheiro vai lá e apresenta a palavra, o Espírito aplica a palavra, daqui a pouco aquele casal que estava ruim, eles voltam, eles reconciliam-se, e eles ficam bem, e eles avançam. Só que Paulo está dizendo que nós, no nosso lar, nós também estávamos assim. Que lar? O lar espiritual. Nós estávamos em inimizade com Deus. E Cristo Jesus, ele veio justamente para tratar sobre isso. Ele veio para fazer com que você fosse reconciliado com o Pai. Por isso que hoje você pode ter acesso a Ele. Por isso que hoje você tem paz com Ele, porque você foi reconciliado com o seu Senhor. O amor de Deus,
é revelado contra o pano de fundo da nossa pecaminosidade. O amor de Deus, o amor do Pai, é revelado na cruz com a morte do seu Filho. E o amor do Pai é revelado na promessa da nossa salvação. Nunca esqueçam disso. Nunca. Na horas, Deus me livre, mas se vier uma depressão na sua vida, não acho que não há amor de Deus na sua vida. O Senhor te ama. E a prova disso foi a cruz. Na hora que vier as lutas no casamento, não esqueçam, o Senhor ama vocês. Na hora que vier as lutas no lar com os filhos, lembrem-se do amor do Pai. Vocês não são órfãos, vocês são amados pelo Pai. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo amor do Senhor. Este amor que enviou o seu único Filho, e o seu Filho, numa atitude de amor, cumpriu a sua missão. Mesmo sabendo, Senhor Deus, quando Jesus estava no Getsemane, sabendo o que iria acontecer com ele na cruz, mas apesar de tudo isso, ele foi por amor ao Senhor, por amor a nós. Oh Pai, ajuda-nos também, Senhor Deus, que a nossa vida venha a ser marcada por amor. Amor ao Senhor e amor ao próximo. Que possamos cumprir, Deus querido, as tábuas da lei, os primeiros 4 mandamentos, relacionamento com o Senhor, e os 6 mandamentos restantes, relacionamento com o nosso próximo. E tudo seja pautado em amor, um amor efetivo, um amor prático, um amor no qual nós possamos viver aqui nesta terra. Essa é a oração que eu lhe faço, Deus querido, em nome de Jesus. Amém.